Reino de Deus e reino dos céus são expressões que significam a mesma coisa? E do que se trata esse reino? Este é o assunto do Aprofundando de hoje. Então, pegue a sua Bíblia. Você está preparado para esse mergulho? Hoje nós vamos, de uma vez por todas, acabar com esta dúvida. Reino de Deus e reino dos céus significariam coisas diferentes ou não? Muito provavelmente você sabe que apenas no Evangelho segundo Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos, na sequência dos livros do Novo Testamento, é que aparece a expressão reino dos céus. Estaria, então, este evangelho nos falando de algo diferente do que seria reino de Deus? Alguns argumentam que sim, porque nós encontramos em pelo menos 4 passagens de Mateus também a expressão reino de Deus. No entanto, em todas as outras, em cerca de 50 outros versículos, nós encontramos no Evangelho segundo Mateus a expressão reino dos céus. Estaria, então, este evangelho falando de 2 reinos diferentes, o reino de Deus e o reino dos céus? Então é o que nós vamos hoje analisar, e para que fique bem interessante, pegue a sua Bíblia, se você puder, e acompanhe comigo, porque nós vamos analisar isso biblicamente. Portanto, não se trata da minha opinião, mas das evidências que nós encontramos nas próprias Escrituras, comparando, primeiramente, todas as vezes que aparece reino dos céus em Mateus e que na mesma passagem paralela nos evangelhos de Marcos e Lucas, nós encontramos a expressão reino de Deus. Quero então convidar você a fazer essa análise comigo, eu vou tentar ser o mais breve possível, então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aliás, eu vou começar no versículo 12, para que você veja que é o mesmo contexto que nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Então vamos comparar essas 2 passagens. Mateus 4, versículos 12 e 17, porque está dentro do mesmo contexto, tá? O 12 e o 17 é a mesma coisa que nós encontramos em Marcos 1, 14 e 15. E fazendo a leitura de Mateus e Marcos, você vai perceber isso. Então, Mateus 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Agora, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu acabei de ler Mateus 4, versículos 12 e 17. No 12 nos é dito que ele, então, foi para a Galileia. E agora vamos para Marcos 1, 14 e 15. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então vejam, em Mateus está dito, no versículo 17, reino dos céus. Em Marcos 1, 15, reino de Deus. Outra comparação. Mateus capítulo 5, versículo 3, com Lucas capítulo 6, versículo 20. Em Mateus 5, 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora Lucas 6, 20. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Terceira comparação. Mateus 8, 11, vamos comparar com Lucas, capítulo 13, versículos 28 e 29. Primeiramente, Mateus 8, 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. Você prestou bem atenção? Assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, virão do Ocidente, do Oriente, né? No reino dos céus.
Agora, comparando com Lucas capítulo 13, versículos 28 e 29. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Lucas 13, 28, 29. Percebe que em Mateus, reino dos céus. Aqui em Lucas, reino de Deus. Quarta comparação, Mateus capítulo 10, versículo 7, com Lucas capítulo 9, versículo 2. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Assim está em Mateus 10, 7. E agora Lucas 9, 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quinta comparação, Mateus 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, 11. Agora Lucas capítulo 7, versículo 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Percebe como se trata da mesma coisa? É evidente que sim. Mateus 11, 11. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Lucas 7, 28. O menor no reino de Deus é maior do que ele. É a mesma coisa, mas ainda temos mais evidências. Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos comparar com Lucas capítulo 16, versículo 16. Mateus 11, versículo 12. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E agora Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16, 16. Sétima comparação, Mateus 13, 11. Vamos comparar com Marcos 4, 11. Primeiramente, Mateus. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E agora, Marcos 4, 11. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Em Mateus 13, 11, mistérios do reino dos céus. Em Marcos 4, 11, mistérios do reino de Deus. Seriam dois mistérios diferentes? Desculpem tantas referências, mas é que há aqueles que insistem categoricamente em dizer que há uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Eu estou comprovando para vocês na palavra que não há. Agora vamos comparar três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados inclusive de evangelhos sinóticos, porque seguem a mesma sinopse. Então vamos lá. Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Agora em Marcos 4, versículos 30 e 31. E dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Você percebe que é a mesma parábola? Agora, Lucas 13, versículo 18 e 19. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu compararei. É semelhante ao grão de mostarda, né? E aí prossegue. Então vamos agora para ganhar tempo para a nona comparação. Mateus, capítulo 13, versículo 33, vamos comparar com Lucas 13, versículos 20 e 21. Primeiramente, Mateus. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma
e introduzem 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Mateus capítulo 13, versículo 33. E agora Lucas 13, versículo 20 e 21. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. A mesma parábola. Em Mateus, reino dos céus, em Lucas, reino de Deus. Agora, para concluir, vamos para Mateus capítulo 19, versículo 14, comparando com Marcos 10, 14 e com Lucas 18, 16. Então vamos para Mateus, primeiramente. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Agora, em Marcos. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E, finalmente, em Lucas 18, 16. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ora, dos meninos é o reino dos céus ou o reino de Deus? Se são coisas diferentes, então tem reinos diferentes para os meninos, né? Então nós vimos 10 comparações que nos comprovam que reino dos céus e reino de Deus trata-se de expressões intercambiáveis, ou seja, que possuem o mesmo significado. E, caso alguém não esteja ainda convencido disso, abra aí a sua Bíblia em Mateus 19, 23 e 24, que diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículos 23 e 24. O Senhor Jesus está falando do mesmo assunto, e aqui em Mateus nós vemos que em um versículo ele chama reino dos céus e no seguinte, reino de Deus. Trata-se da mesma coisa. Agora, por que em 4 ocorrências de Mateus, como agora, por exemplo, Mateus 19, 24, encontramos reino de Deus e não reino dos céus, repetido como foi dito no versículo 23? Eu explico isto num vídeo já gravado da série de discipulado, que eu tenho publicado no canal A Deus Toda a Glória, toda terça-feira às 20 horas, e eu já falei sobre isso. Eu vou deixar um card aparecendo aqui no final do Aprofundando de hoje, para você depois conferir. Porque se eu falar sobre isso de novo aqui, vai ficar muito comprido este vídeo. Mas o que significa esse reino? Esse reino que foi o foco da mensagem de Cristo. A palavra reino, como você sabe, né, a Bíblia não foi escrita em português. O Novo Testamento todo, os originais do Novo Testamento, foram escritos em grego. E em grego, o reino é a palavra basileia. E essa palavra basileia ou basileia, antes de analisarmos o sentido em grego, né, eu gostaria de compararmos, inclusive, o número de ocorrências dessa palavra basileia no Novo Testamento. Vejam, da palavra em grego, tá? Então, todas as vezes que essa palavra ocorre no Novo Testamento, ela ocorre 161 vezes no Novo Testamento, para você perceber o quanto ela é importante. Só que destas 161 vezes, nós a encontramos em 153 versículos. Por quê? Porque em 8 destes 153 versículos, ela se repete no mesmo versículo por 2 vezes, aparece 2 vezes. Então, totalizando 161 ocorrências desta palavra. Então, são 161 vezes que Basileia aparece no Novo Testamento todo, em todos os seus 27 livros, e ela aparece em 153 versículos. Agora, preste muita atenção. Destes 153 versículos, por 119 vezes nos evangelhos, por 119 vezes
dos 153 versículos. Então perceba que é a grande maioria das vezes. Lembrando que, claro, você não deve ter feito esse cálculo, eu inclusive fiz o cálculo para este vídeo, nós temos nos 4 evangelhos 89 capítulos. Então, ao longo de 89 capítulos, que compõem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João somados, em 89 capítulos nós encontramos 119 vezes a palavra Basileia. Só que no restante do Novo Testamento nós encontramos apenas 34 vezes esta mesma palavra. Então percebam, Basileia aparece em 119 vezes nos 4 evangelhos e apenas 34 vezes no restante do Novo Testamento, que tem, evidentemente, o maior número de capítulos, né? Nós temos 89 capítulos nos 4 evangelhos, mas nós temos 171 capítulos em todo o restante do Novo Testamento. Então, de Atos até o final de Apocalipse. E todo o Novo Testamento contém 260 capítulos. Por que eu estou falando dos capítulos? Para você perceber como que o termo Basileia já não é mais tão falado a partir de Atos dos Apóstolos. Então, de Atos até o Apocalipse, nós só encontramos em 34 versículos esse termo. E em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por 119 vezes. Você não considera isso algo muito interessante, né? E com certeza é. Então, por que houve a diminuição da palavra reino depois dos evangelhos, né? Ou seja, depois, digamos, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, por que a partir do livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas nós encontramos uma diminuição da palavra reino? E a resposta, ela está primeiramente, quando nós entendemos o significado desta palavra, tá? Basileia. Então, eu vou, para não ficar apenas nas minhas palavras aqui, eu vou mostrar para vocês o que é dito na página 321 deste livro aqui, Origens Judaicas do Novo Testamento. Tá? Não estou fazendo propaganda do livro, mas neste livro nós encontramos o autor, J. Julius Scott Jr., é um livro da editora Shed Publicações. Nós encontramos ele dizendo o seguinte na página 321 a respeito do reino de Deus. E ele diz o seguinte: João Batista e Jesus começaram sua pregação com o anúncio da iminência do reino. Nos evangelhos sinóticos, o anúncio do reino de Deus, ou seja, sinóticos eu já expliquei, Mateus, Marcos e Lucas. O anúncio do reino de Deus, seu esclarecimento e sua implementação constituem o tema principal do ministério de Jesus. Sem certa consciência das conotações do termo na sociedade judaica, o leitor moderno perderá grande parte do significado das ações e dos ensinamentos de Jesus. Então, você prestou atenção no que ele disse aqui? Sem certa consciência das conotações do termo reino na sociedade judaica, o leitor moderno perderá grande parte do significado das ações e dos ensinamentos de Jesus. E esse é o motivo desse quadro Aprofundando. É para que nós venhamos nos aprofundar no entendimento exatamente do significado de certas palavras, expressões, para que na leitura que temos da Bíblia possamos tirar dela o maior proveito para a glória de Deus. Prosseguindo. Precisamos observar primeiro que, em hebraico, aramaico e grego, todas as palavras usadas para reino são abstratas. No mundo antigo, reino referia-se a senhorio, governo, reinado ou soberania, não a uma área geográfica. Então, quando falarmos de reino, não pense numa área geográfica. Não pense em algo físico. O mesmo em relação à palavra igreja.
Igreja não é um edifício. A palavra igreja no Novo Testamento nunca tem o sentido de um edifício. Nunca, nunca, nunca. Isso nem passava pela cabeça dos primeiros cristãos. Então vamos prosseguir. Assim, soberania ou governo de Deus poderia ser uma tradução melhor que reino de Deus. Essa tradução designa a esfera de influência ou controle divino e inclui qualquer pessoa ou grupo que, independentemente de sua localização, reconhece a soberania divina. Eu diria mais, vive sob essa soberania divina. Além disso, as expressões reino de Deus e reino do céu são intercambiáveis nas fontes judaicas, sendo a última, reino do céu, em circunlóquio para evitar o uso da palavra Deus. Ela também se destaca como lembrete de que o governo soberano de Deus ultrapassa os limites temporais e espaciais da ordem material. Agora, para que vocês não pensem que essa é uma ideia deste autor, eu vou ler agora também na página 924 desse livro aqui, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, de Craig S. Keener, editora Vida Nova, página 924. Vejamos o que é dito aqui. O termo significa governo, reinado ou autoridade. Em geral, não indica o povo ou a terra de um rei, como talvez o termo em português sugira. Está vendo o problema? De não entendermos que a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi traduzida para o português. Então temos que resgatar o sentido original. Do contrário, nós podemos imaginar outra coisa quando pensamos em reino. Não se trata de área geográfica. Então, prosseguindo aqui. Os judeus reconheciam que Deus já governa o universo, mas oravam pelo dia em que ele governaria um mundo livre de idolatria e desobediência. A vinda desse aspecto futuro do reino de Deus muitas vezes estava associada ao Messias e à ressurreição dos mortos. Como Jesus veio e virá novamente, os cristãos acreditam que o reino foi inaugurado, mas aguardam sua consumação ou plenitude. Reino dos céus é outra forma, comum em Mateus, de se referir ao reino de Deus. O povo judeu às vezes empregava o termo céu como linguagem refinada para se referir a Deus, como em Lucas, capítulo 15, versículo 21. Depois você pode conferir esta referência. E, mais ainda, eu vou ler como está aqui no dicionário de grego do Novo Testamento, esse dicionário aqui, da editora Paulus, na página 95 desse dicionário. Página 95, onde encontramos Basileia e dito especificamente sobre reino de Deus. Basileia Toutel. Soberania, senhorio de Deus, como está em Marcos 1,15. Ele coloca a referência de Marcos 1,15, onde aparece escrito reino de Deus. E o que significa reino de Deus? Soberania, senhorio de Deus. Portanto, como Keener aqui falou, reinado, que é, para mim, a melhor opção de tradução. E, finalmente, aqui, vamos ver como está no dicionário de Strong, que tem na Bíblia palavras-chave. Inclusive, essa Bíblia está a um preço absurdo atualmente. Nós encontramos aqui, na página 2110, que é o número 932 do dicionário Strong no grego, Basileia, adequadamente traduzido como realeza, e depois é enfatizado o seguinte: domínio, exercício do poder real. Reino também. Mas em que sentido?
adequadamente traduzido como realeza, o exercício do poder real. Então, nós percebemos qual é o sentido desta palavra, o exercício do poder real, o próprio Deus governando a nossa vida. Portanto, nós, cada um de nós, que nos convertemos a Cristo, sendo guiados pelo seu Santo Espírito. E este é o motivo da palavra reino, ela não ser mais tão mencionada assim depois do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Por quê? Porque os cristãos, os primeiros cristãos, a começar pelos próprios apóstolos, reconheceram que o reino de Deus, o reinado de Deus, o governo de Deus se dá através do Santo Espírito de Deus habitando em nós, que nos guia, que nos transforma. Aleluia! Então, prosseguindo aqui. Será que alguma tradução para o português optou pelo termo reinado? E a resposta é sim, optou por esse termo. Poderia ter traduzido também por domínio, soberania. Eu não encontrei nenhuma tradução desta maneira. Mas traduzido como reinado, sim. A começar pela tradução mais recente que eu tenha conhecimento do Novo Testamento para o português, que é essa daqui, de Marcelo Musa Cavallari, tá? Nessa tradução aqui, na página 167, nós encontramos a explicação dele mesmo, do tradutor, para ter optado pela palavra reinado, ao traduzir o grego Basileia. Então vamos aqui para a página 167, onde ele diz assim: o grego Basileia pode significar tanto reino como reinado. Na 70, que é a Septuaginta, ou seja, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, uma tradução que já existia cerca de 200 a 100 anos antes de Cristo, a tradução do Antigo Testamento, dos escritos do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, já havia essa tradução para o grego. E na 70 ele vai dizer: e no Novo Testamento, o sentido de reinado, exercício atual do poder, parece ser o primário. Ou seja, a palavra basileia, o sentido primário dela é este, de reinado, exercício atual do poder. O termo quase nunca aparece sem uma qualificação no Evangelho. Ou é reinado dos céus, em Mateus, ou reinado de Deus nos demais. Mateus se conforma ao hábito judeu de, por reverência, evitar a menção direta a Deus. E por que Mateus fez isso? Porque o Evangelho, segundo Mateus, foi escrito para este público, para os judeus. Nós encontramos também na Bíblia do Peregrino, isto me surpreendeu bastante, tá? Da editora Paulus, também traduzido como reinado. E nós temos aqui, explicando nesta Bíblia, aqui justamente na referência a respeito de Mateus capítulo 6, versículo 10, onde na chamada oração do Pai Nosso está escrito: venha teu reinado. Ele não traduziu Basileia como reino, mas como reinado. O tradutor aqui do Novo Testamento. E aí a explicação é: o reinado de Deus é o exercício do seu poder. O reinado de Deus é o exercício do seu poder. Então, mostrei aqui para vocês, né, qual é o sentido da palavra reino ou reinado e também por que ela não se repete muito mais depois dos evangelhos. Porque com a vinda do Espírito Santo de Deus, nós então compreendemos que o reino de Deus é nós sermos cheios do Espírito Santo, guiados por ele. E é o que nós vamos agora ver também
com a leitura do texto que eu escrevi numa obra que eu estou preparando, que eu chamei de Glossário do Novo Testamento, e que eu estou disponibilizando gratuitamente. Tá? Eu estou relendo todo o Novo Testamento, e na medida que aparecem palavras ou expressões, como por exemplo, reino dos céus, que pela primeira vez aparece em Mateus capítulo 3, versículo 2, então eu paro a leitura e explico o que significa essa expressão. Eu tenho disponibilizado os capítulos que já estão prontos, na medida em que o discipulado vai sendo publicado às terças-feiras, e o que está pronto eu publico ali. Quando eu terminar todo o Novo Testamento, eu vou reunir cada capítulo onde há palavras que precisam ser explicadas e num único PDF, reorganizando isso em ordem alfabética, tá? Mas mantendo ali os capítulos apenas com as palavras para que a pessoa procure na ordem alfabética. Então, por exemplo, na letra R vai encontrar reino dos céus, como também reino de Deus. E o que eu escrevi ali foi o seguinte, tá? E você pode encontrar, inclusive, o capítulo 3 aqui no comentário fixado pelo canal, o PDF do capítulo 3 de Mateus. Vou deixar também o dos capítulos que já estão prontos, capítulo 2 e capítulo 1, tá? E depois você pode continuar acompanhando no canal A Deus Toda a Glória, o discipulado às terças-feiras, e na medida em que novos capítulos ficarem prontos, serão disponibilizados gratuitamente também em PDF. Então, eu vou colocar no comentário fixado. Se não aparecer na publicação desse vídeo é porque o capítulo ainda não estava pronto. E se não estiver na publicação do vídeo, depois você volte aqui que você vai encontrar. Reino dos céus é uma expressão que se encontra somente em Mateus. Porém, nas passagens em Marcos e Lucas, paralelas a Mateus, encontramos a expressão reino de Deus, no lugar de reino dos céus. E daí tem todas as 10 referências que eu mostrei dos paralelos. Logo, trata-se de uma expressão intercambiável ou de expressões intercambiáveis, ou seja, que possuem o mesmo significado, tal como também se comprova em Mateus, capítulo 19, versículos 23 e 24, que nós já vimos. O significado desse reino vai se revelando ao longo da leitura do Novo Testamento, onde percebemos que o reino de Deus, ou reino dos céus, significa Deus reinando na vida, ou melhor, sendo a vida dos convertidos a Cristo. Isto é, um reinado que desde a vinda de Cristo já se iniciou parcialmente, mas que haverá de se estabelecer por completo após a sua segunda vinda. Parcialmente, porque o reino dos céus agora se manifesta de modo individual nas pessoas realmente convertidas ao Senhor, as quais, em resposta ao seu amor, ou seja, ao amor de Deus manifesto em Cristo, já se submetem ao seu reinado, sendo libertas da opressão do pecado, regeneradas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus, o qual nelas habita e as faz congregar para mútua edificação em Cristo. Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus nos faz procurar outros que também tenham o Espírito Santo de Deus, amem Jesus de todo o coração, para que venhamos congregar e assim mutuamente nos edifiquemos em Cristo. E logo após esta frase escrita, no glossário referente a reino dos céus ou reino de Deus, nós teremos então várias referências bíblicas, Mateus 3:11, Mateus 12:28, Lucas 17, versículos 20 e 21, João capítulo 1, etc, etc, etc. Várias referências, e algumas delas eu preciso ler aqui neste nosso aprofundando. Deixe-me ver quanto tempo nós temos aqui já de vídeo. Já estourei o meu tempo. Eu não vou poder fazer essa leitura. Que pena. Mas eu peço que você leia com muita atenção, tudo isso mostrando que o Espírito Santo de Deus
faz com que vivamos no reino de Deus. E que o reino de Deus, como nós encontramos em Romanos, por exemplo, dito, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, justiça, a prática do que é correto, o abandono do pecado, sermos libertos do pecado, e a respeito disso eu ainda falarei em outro vídeo. Que pena que não dá para eu fazer toda a leitura, porque o tempo já se esgotou. Eu espero que você tenha gostado do Aprofundando de hoje e que não perca os próximos e assista também aqueles que já foram gravados. Mas e você? Você já está no reino de Deus, no reino dos céus, ou fica polemizando sobre essas questões ao invés de simplesmente viver nesse reino para a glória de Deus? Então, vamos viver Cristo. Vamos dizer como Paulo em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser guiado por Cristo, isto é estar no reino de Deus, ou se preferir, no reino dos céus.